E aí, muito boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma A Mesa. Quem que está por aí? Enquanto isso aqui, já estou abrindo a Bíblia em Efésios 4. Como nós começamos, né, ontem, mais uma série aqui, A Mesa. E a série da semana é Andeis Dignos da Vocação, ok? Quem estava participando ontem já viu que a gente já comentou aqui sobre Efésios 4, a partir do versículo 1. A gente passeou pelo versículo 1 a 3. E hoje a gente vai estar continuando aqui a nossa série de Andeis Dignos da Vocação, ok? Bem-vindo aí, todo mundo tá chegando. Sinta-se em casa aqui. Hoje de manhã não rolou a live porque eu dormi muito tarde ontem. Tô com uma amiga aqui do Rio de Janeiro, aí eu tava com ela, passando um bom tempo com ela, até quase meia-noite. E também eu tenho alguns construtores, né, em cima da minha casa, que eu sempre falo isso, que são construtores, que eles estão fazendo zoada, é tipo um bicho lá, sei lá onde é aquilo aí, não sei o que não. Me acordou de 4h30 da manhã, tu acredita? Aí depois foi ruim dormir, aí eu falei, meu irmão, vou fazer a live de noite. E cá estou eu, certo? Então, vamos embora aqui pra gente ler a partir de Efésios 4, capítulo 4. Mas para começar hoje, bora fazer uma oração. Dia agitado, não sei como foi por aí, mas o meu foi bem assim, atarefado. Amanhã também vai ser. Então eu queria te convidar para dar uma acalmada aí também. Depois de um dia intenso aí de trabalho, né? Todo mundo construindo a sua vida. É isso, vamos embora morar junto. Vamos lá. Papai, muito obrigada. Muito obrigada pelo teu amor. Muito obrigada porque tu és bom. Muito obrigada, papai, porque não existe nada, pai, que não esteja passando pela tua vista, pelos teus olhos também. A gente agradece pelo dia que a gente desfrutou hoje, né? A graça de ter vivido do que a gente viveu, tanto livramento que o Senhor deu a gente hoje, que a gente nem imagina. Eu te agradeço, papai, porque o Senhor nos dá a oportunidade, pai, de viver aqui na Terra com propósito. O Senhor vem nos encontrar todos os dias, nas situações do nosso dia a dia. O Senhor vem trazer luz pra gente, o Senhor vem trazer significado. A gente agradece, papai, porque o Senhor é bom, o Senhor mora dentro de nós. A gente conversou tanto sobre isso semana passada. E durante o nosso dia a gente tem a oportunidade de usufruir, pai, de experimentar o quanto o Senhor é bom. Experimentar a tua bondade, o teu amor. E experimentar a identidade que o Senhor revelou através de Cristo. Nós te agradecemos, pai, e nós queremos dizer que nós te amamos, com todas as nossas limitações, obviamente, mas saiba que existe em nós um anseio de descobrir teu amor e de te amar inteiramente e não ter nenhuma reserva, pai, nesse amor. Nós entregamos a ti também, pai, toda a falta de consciência e de identidade que nós percebemos hoje em nós mesmos, inclusive por mim, que o Senhor encontre em mim, pai, um coração ainda mais disposto a se enxergar como o Senhor me enxerga. Eu quero me enxergar como o Senhor me enxerga. Eu te agradeço, pai, pelo privilégio que é viver mais um dia de vida que o Senhor nos deu hoje. Te agradeço pela noite que nós teremos de sono hoje tranquila, papai. Muito obrigada pelo teu amor. Muito obrigada porque não há nada que nos separe do teu amor por nós. Em nome do teu Filho. Amém. Amém. Gente, bem-vindo aí, Valquíria e Camila, que está bem longe. Vamos embora. Veja só, a gente estava estudando aqui sobre Efésios a partir do capítulo 4. Semana passada a gente estudou aqui, né, na live, a gente falou sobre a nossa identidade, né, o fato do pai, o amor do pai ser a base de todas as coisas, certo? E a partir desse amor é que a gente começa a construir a nossa vida. Então, assim, sempre vocês vão ver eu falando aqui sobre o amor, né, o amor como a força motriz da nossa vida, o amor do pai. E é importante falar, não é o amor que nós temos pelo pai, mas o amor que o pai tem por nós, é que deve ser a nossa força motriz. E a partir dessa experiência, dessa percepção, e quanto mais eu creio o quanto eu sou amado pelo pai, isso então vai me mover na vida. Isso então vai me dar clareza de quem eu sou, em primeiro lugar. Vai me fazer enxergar que minha vida, na verdade, sempre vai estar pautada no que ele fala sobre mim. E a partir desse local que eu enxergo quem eu sou nele, é que eu vou, então, viver e construir a minha vida, tendo isso como a base dela. Então, aqui agora eu não vou mais
fazer o que eu faço, trabalhar no que eu trabalho, empreender, me relacionar com as pessoas, porque eu quero me tornar alguém, porque eu quero fazer algo para impressionar o Pai, ou porque eu preciso disso para ser aceito pelas pessoas, entendeu? Não. Agora eu decido que, por eu saber que eu sou amado pelo Pai, a partir desse local de perfeita aceitação do Pai, é que eu desejo, então, fazer o que eu faço. Porque é através do que eu faço que eu estou servindo as pessoas, assim como Cristo serviu a mim na cruz. Então, quando a gente tem essa clareza do que é o Evangelho, nessa perspectiva, a nossa vida cristã se torna muito mais simples. A nossa vida aqui na Terra, ela tira muito do fardo. Tira muito do fardo não, né? O fardo passa a ser, de fato, leve, como Cristo mesmo falou. E a gente sai do campo da religião para se tornar, então, alguém que tem relacionamento com o Pai. E isso, ninguém vai te tomar. Não é regra que vai te tomar isso. Não é você ter feito a coisa certa ou a coisa errada que vai tomar isso. Mas é você ter esse entendimento de quem você é nele. E quando a gente fala sobre isso é tão forte. Eu lembro que quando eu comecei... Deixa eu fechar aqui a porta, porque eu tô achando que tá meu barulho. Só um instantinho. Ligar aqui o ar também. Que aí ninguém aguenta o forno, né? Pronto, voltei. Quando eu tinha 15 anos, né, foi quando eu conheci Cristo, eu passei um bom tempo sempre buscando essa aceitação do Pai, né? Embora que eu não entendesse isso, não tivesse esse discernimento, enfim, mas eu percebi que, né, com o tempo, o Pai foi me fazendo enxergar isso, que eu estava buscando, na verdade, ser aceita por Ele, certo? Então, quando você tem uma vida pautada no que você faz, isso é pura religião, e uma hora isso vai te cansar, né? E eu agradeço ao Pai porque eu me cansei. Senão eu nunca estaria tendo essa perspectiva que eu tenho hoje, né? Até que algumas coisas foram acontecendo na minha vida, o Pai falou comigo de várias formas diferentes e me fez enxergar que, na verdade, isso aqui era o que Ele queria me mostrar sobre a verdade do Evangelho. E eu comecei a ler a Bíblia com essa perspectiva, né? Isso é graça, na verdade, da minha vida. Não teria como fazer isso se fosse só por mim. Então, o convite de hoje, né, a gente está falando aqui sobre os Efésios 4, a gente falou sobre a gente andar digno da vocação que Ele nos entregou, que Ele nos chamou, né? E aqui já é o capítulo 4, versículo 1, que a gente já está lendo, de Efésios. E com toda humildade e mansidão. Então, a gente falou aqui sobre o que é humildade, o que é mansidão, o que é longanimidade, né? O ânimo longo. A gente falou sobre isso também. Então, se você quiser depois assistir, foi a live número 56, a mesa, tá bom? E agora a gente vai continuar aqui a partir do versículo 4. Bora lá. Há um só corpo e um só espírito, como também fossem chamados em uma só esperança da vossa vocação. O Pai sempre vai trazer, Ele ama falar muito sobre unidade, certo? Trazer esse entendimento de que existe uma única coisa. Então ele fala que existe só um corpo. Quem é o corpo de Cristo? É a igreja, aqueles que creem em Cristo. Então, existe só um corpo. Embora cada um da gente tenha exercícios diferentes, né? Cada um tem... cada um age como um membro do corpo, entendeu? Mas todos nós juntos formamos um único corpo. E também um só espírito. Porque lembrem, né? O que a Bíblia revela sobre a gente. Quando a gente crê em Cristo, a gente recebe o seu Espírito Santo. Ele habita dentro de nós, certo? Thais, eu não tinha espírito antes de ter o Espírito Santo, não. Todo mundo aqui é corpo, alma e espírito. Eu sempre falo que nós somos um ser espiritual que tem uma alma e que habita em um corpo. Então, todo ser humano, desde quando nasceu, ele tem corpo, tem alma, tem espírito. Tá tudo junto. Mas, quando nós cremos em Cristo, nós recebemos o seu Espírito Santo, e esse Espírito Santo ele é amalgamado com o nosso espírito, a ponto de que eu não consigo mais separar o meu espírito do Espírito Santo. Então, uma representação bem fácil para você entender, tipo, tem um saco de batatas, mas tem o purê, certo? Então, o saco de batatas, cada batata você consegue separar do outro, né? Se você quiser. Mas quando elas se amassam, bater lá e faz um purê, você não tem mais como separar. Então, amalgamada nesse sentido, o Espírito Santo se uniu com o nosso espírito como um purê, entendeu? Que agora eu não consigo mais separar o que é espírito de Thaís, o que é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. E o mesmo Espírito que habita dentro de mim
também habita naqueles que são filhos do Pai, aqueles que creem em Cristo. Então, existe só um Espírito. Existe só um corpo, que nós somos membros desse corpo, cada um sendo membro de uma parte específica, né, do corpo. E também existe só um Espírito. Como também vocês foram chamados em uma só esperança da vossa vocação. O que seria essa única esperança da vossa vocação? Aqui ele está falando sobre o próprio Cristo. É o que eu consigo enxergar nesse texto. Como também fossem chamados em uma só esperança da vossa vocação. E ele fala um só Senhor, que é Cristo. Uma só fé, que é Cristo morreu por mim e ele é o Filho do Pai. Ele morreu aqui na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, está hoje vivo e assentado, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E também um só batismo. E aqui tem, a gente escuta sobre batismo, né? Tem várias formas de batismo que você vê as igrejas praticarem. E isso aqui é muito importante porque existe inclusive uma doutrina, isso aqui eu posso falar por ter base teológica com o meu próprio pastor, que eu aprendi muito com ele, sempre falo isso aqui, que existem muitas igrejas, inclusive, que quando você participa daquela denominação, daquele ministério, exige que você se batize novamente, embora você já tenha sido batizado antes pelo Espírito Santo. E a gente sempre fala que isso não é o que a Bíblia fala sobre o assunto, né? Que existe só um batismo. Então, se você um dia creu de fato, se você de fato foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e crê que de fato foi assim, então seu batismo foi realizado, ponto final, né? E batismo não é uma porta, não é um acesso, digamos assim, para a salvação, mas ele é uma expressão pública da sua fé em Cristo. O batismo é uma expressão pública da sua fé em Cristo. Não era que te torna alguém salvo, mas ela é uma expressão disso aí. Um só Altíssimo, né? Um só Deus, e que é Pai de todos, o qual está sobre todos, e através de todos e em todos nós. Então ele traz aqui o entendimento de que existe só um Altíssimo, que de fato é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, certo? E que ele é Pai de todos. Interessante a gente falar sobre isso, porque nós cremos que de fato, Filho é aquele que crê em Cristo, certo? E existe no nosso meio também uma certa dificuldade a entender que de fato o Pai, ele vem e traz seu Espírito Santo e convence aquele que de fato são seus. Mas é o que eu sempre falo, né? Se você pensa dessa forma ou não em relação à eleição e tudo mais, isso é um assunto também polêmico em algumas igrejas também, algumas denominações, na verdade, comunidades. Mas o que é importante entender aqui é que o que o Pai nos entrega como papel não é saber se a pessoa vai ser salva ou não vai ser salva, se crê em Cristo, se não crê. Tipo, a gente tem um papel, uma função, que é o quê? Ser pleno em Cristo. Porque quando eu sei quem eu sou em Cristo, eu vou revelar a identidade que o Pai trouxe para mim e eu revelo quem é o próprio Pai. Então a gente às vezes gasta muito tempo com coisas que a gente não deveria estar gastando tempo. Nem tem essa dificuldade às vezes, né? O ser humano tem que ser estudado, sempre falo isso, porque a gente tem que entender qual é a nossa função, a função do Espírito Santo, a função do Filho, a função do Pai. E a nossa função em relação a isso, em relação a pregar o Evangelho para outras pessoas, é sempre considerar que ela é o alto do amor do Pai também. Entendeu? E que eu posso ser o meio onde ela vai conhecer esse amor do Pai. Então não deve ficar pensando se a pessoa vai crer ou se não vai crer. Eu só simplesmente tenho que ser quem eu sou. Simplesmente tenho que ir lá e amar aquela pessoa como Cristo ou Maria estivesse no meu lugar. E acabou. E entender que quem vai convencer ela do pecado, da justiça, do juízo, como fala na Bíblia também, não é a gente. Esse papel é do Espírito Santo, não é nosso. Então, o que te cabe, você faz. O que te cabe é o quê? Ser quem você é em Cristo. E, ao ser quem você é em Cristo, você revelar quem Ele é, entendeu? Quem é o próprio Pai. Tem uma frase que é muito massa que fala sobre talvez a sua vida seja a única Bíblia que a pessoa vai ler. Tem gente que não vai conhecer Cristo de outra forma, vai conhecer através de você. Então, você é o meio que o Pai escolhe para transformar outras vidas. E tem lugares que você vai que nenhuma outra pessoa conseguiria alcançar aquela pessoa específica se não fosse dessa forma. Talvez aquela pessoa nunca fosse para uma igreja local, ela nunca participasse de uma célula, ela nunca fosse, sei lá, alcançada pelo amor do Pai. Mas o Pai te escolheu
para viver isso e para ser esse meio onde a pessoa vai reconhecer quem é Cristo de verdade. Não que ela pense quem Deus é, entendeu? Mas o que de fato Cristo é, porque você decidiu ser quem você é em Cristo. Então, isso aqui, gente, vira um jogo na nossa vida, tá? Quando a gente entende isso. Eu não faço nada pra me tornar alguém. Eu sou quem eu sou, então eu faço de acordo com aquilo que eu enxergo que eu sou. Versículo 7. Mas a cada um de nós a graça foi dada, segundo a medida do dom de Cristo. Ou seja, existe uma medida de graça que foi disponibilizada para cada um da gente. Thaís, a minha é grande ou pequena? Não sei. O que eu sei ela é o suficiente para você viver essa identidade hoje, agora. Isso aí eu posso ter certeza. O Pai não ia dar nunca algo que não fosse para você, entendeu? Ele vai dar exatamente aquilo que você precisa para você viver o que Ele te chamou para viver. Pelo que Ele diz, quando subiu ao alto, Ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ou seja, quando Ele subiu ao alto, ou seja, quando Cristo foi e subiu aos céus, Ele levou cativo o cativeiro. Ou seja, Ele levou como preso o cativeiro e não a pessoa que estava presa antes. Então Ele leva cativo o cativeiro, ou seja, Ele acaba com o cativeiro praticamente. Ele leva para Ele o cativeiro e Ele dá dons aos homens. E dons aqui, gente, é literalmente uma dádiva, né? Algo que Ele dá, que Ele não espera algo em troca. Mas o Pai dá em abundância para que a gente viva aquilo que Ele deu pra gente, né? Que é o dom do Pai. Então, dom é um presente, é uma dádiva, que não é pelo que a gente constrói ou faz, mas simplesmente um presente que o Pai decide nos dar. Então, Ele dá dons aos homens. Agora que Ele ascendeu, que é, senão, o que também descendeu primeiro às partes inferiores da terra. Boa noite, Flávio, tudo bem? Seja bem-vindo. Isabela aqui também. Flávio, sempre é 7h21 da manhã, tá? É muito difícil mudar o horário. Mas hoje tive um incidente e não pude fazer 7h21 da manhã. Eu estou fazendo agora à noite, ok? Seja bem-vindo. Rafa, linda. Todos sejam bem-vindos aqui. Então, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então, Cristo vem e Ele ascende aos céus. É aquele que sobe acima de todas as coisas para cumprir o que o Pai determinou. Então, Cristo não foi aquele que fez o que Ele tinha que fazer pela metade ou fez por partes, não. Ele decide fazer tudo o que Ele tinha para fazer. E isso aqui é uma coisa importante demais pra gente. Sempre que a gente vai fazer algo, a gente pode fazer meio termo, né, meia boca, ou a gente pode fazer e entregar tudo que a gente tem para entregar. Vale ressaltar que às vezes tudo que a gente quer entregar não necessariamente vai ser possível, né? Eu amarei, por exemplo, tenho várias demandas, sempre tenho muita coisa para fazer. Eu amarei conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, enfim, né? Conseguir entregar rápido. Mas a gente tem que entender que o mais importante é saber que você deu tudo que você tinha para dar naquele dia. Entendeu? Você saber que, tipo, o que você podia ter feito naquele dia, de fato você fez. Você não deixou para depois, ou você... E até quando eu falo assim, tudo que tem pra dar, né, não necessariamente só ter lá um checklist, né, de tarefas feitas, tá? Eu tô falando aqui em todos os sentidos. Tipo, eu amei as pessoas com o máximo que eu poderia amar hoje. Eu me doei às pessoas também com o máximo que eu poderia me doar. Eu dei atenção às pessoas ao meu redor como eu poderia de fato dar. Eu saber que eu estou dando o meu melhor. Eu sempre falo que não tem como a gente ser perfeito, né? Cristo só é perfeito. Mas Ele dá a gente essa possibilidade da perfeição, mas no sentido bíblico. E o que é isso? É a gente ser alguém excelente. Eu sempre falo que ser excelente não é necessariamente você conseguir fazer tudo que tem que ser feito, tem que ser alguém perfeito, porque não tem nenhum erro. Isso aí pra gente como ser humano é inalcançável. Mas ser excelente, o chamado de ser excelente é o quê? Você dar tudo que você pode dar. Tudo que você tem de habilidade, você entregar da melhor forma possível. Isso é você ser excelente. Considerando, inclusive, as suas condições de vida, tá? Às vezes, tipo, até tenta fazer mais do que ele poderia dar naquele dia. Eu vou dar exemplo. Você tem alguma debilidade, enfim, alguma dor,
E aí você não consegue entregar tudo que você poderia entregar naquele dia. Mas mesmo assim, você tem uma possibilidade. Você pode ficar lá pensando, mas eu deveria ter feito X coisa. Mas você sabe muito bem da sua própria limitação naquele dia. Então não desconsidere isso, entendeu? Então você não deixou de ser excelente naquele dia. Porque você deu o que você tinha para dar. E ponto final. Entendeu? Então, a mesma coisa é a gente também na nossa vida. A gente deve dar aquilo que, à medida que nós podemos dar naquela situação. E isso aqui, gente, cabe nas coisas pequenas e as coisas grandes também. Você saber o seu próprio limite. Eu sempre digo que, ontem, inclusive, a gente fala sobre isso, sobre humildade. De você ser alguém humilde para parar quando precisa parar. E para continuar quando você sabe que pode continuar. Entendeu? Então a gente não deve dar... Deu uma bronquinha aqui na luz, mas vamos embora. A gente não deve dar... colocar limites naquilo que a gente não precisa ter limites. Mas também precisa colocar limites naquilo que a gente sabe que precisa ter. Entendeu? Então a gente não deve ser louco e querer agarrar todas as coisas quando você não tem estrutura para isso. Entendeu? Então a gente tem que ser sincero com a gente mesmo. Ok? Então, hoje, a gente parar nessa parte aqui do texto, a gente leu hoje aqui de Efésios 4, do 3 ao 9. A gente tá falando aqui sobre a gente andar dignos da vocação, do que Cristo já nos chamou. E hoje, a gente trabalhou sobre isso, né? Sobre a graça do Pai, entender o que significa isso, e entender que existe só um corpo, um só Espírito, um só batismo, uma só fé. E fala também sobre o que Cristo fez na cruz para que a gente pudesse usufruir dessa vida aqui na Terra. É isso aí. Amanhã a gente se encontra aqui, 7h21 da manhã. Se o Pai permitir, a gente vai estar por aqui. E eu queria deixar uma tarefa aí importante, né? Eu queria que você analisasse o seu dia de hoje. Chama assim o Espírito Santo quando for dormir hoje. Diz assim: Espírito Santo, hoje eu tive um dia excelente. Tipo, eu dei tudo que eu tinha para dar hoje. Se você perceber que não, Thaís, teve muita coisa que eu não dei o que eu tenho pra dar, que eu poderia ter dado mais, ou melhor. E ser sincero com você mesmo, não é pra se sentir culpado por isso. Se você perceber isso, então você fala: Espírito Santo, me dá a graça de eu viver um dia pleno de verdade amanhã. Sabe, tipo, eu entrego ao Senhor hoje, me perdoe se eu fiz algo, se eu deixei de dar algo que eu podia ter dado, ou se eu dei mais do que eu deveria ter dado também. O Senhor dei mais do que eu deveria ter dado também. Mas eu tô aqui hoje disposto para que todos os dias da minha vida eu possa enxergar quem o Senhor é e viver esse dia com plenitude. Faça oração hoje à noite, analisando sua vida. E amanhã de manhã, quando eu acordar: Pai, eu vou viver um dia pleno hoje. Um dia inteiro de verdade. Em todas as áreas. No trabalho, em casa, nas minhas relações, meus amigos, minha família. Enfim, tudo que existe. Tá bom? É muito bom, é importante você fazer essas autoanálises, é muito importante para a vida da gente. Certo? Então, um abraço para cada um de vocês. Amanhã, 7h21, é nós aqui de manhã. Tá bom? Um cheiro. Abraço aí para todo mundo. Até amanhã. A mesa, parte 3 de Andais Dignos da Vossa Vocação. Abraço, gente. Boa noite aí.